Bom dia a todos, que Jesus nos envolva sempre nessas vibrações de carinho e de amizade. Falarmos de um tema, de um item muito bonito, particularmente, muito importante, caridade para os criminosos. Quando a gente às vezes comenta que vai falar sobre um tema desse, na nossa sociedade, as pessoas falam, ué, como é que vai conseguir falar de um tema desse, não é mesmo? Hoje em dia, numa sociedade tão violenta, liga a televisão, vê o jornal, essas situações todas, como falar? Bem, como falar, nós poderemos dizer assim. Nós que nos encontramos sob a égide do Cristo, independente da nossa religião, espíritas, católicos, evangélicos, significa que buscamos o Mestre na sua singular mensagem, que é de perdão, independente das nossas religiões. Portanto, quando intimamente pensamos na caridade para os criminosos, dizemos assim, não, para esse caso não tem perdão. Para essa situação, nunca vou perdoar. Aquela situação que eu vi, não tem perdão. Bem, nós podemos ter certeza, se ao pensarmos isso, ou ao falarmos isso, ou ouvirmos isso de alguém, termos certeza que a mensagem do Cristo, o alerta de Jesus, ainda não fez eco dentro dos nossos espíritos. Esse é o primeiro aprendizado. Ainda não está clara a mensagem do Cristo dentro da gente. Porque eu não posso falar que eu amo a Deus, que eu amo a Jesus, mas não lhe obedeço nos seus mandamentos. Como é que eu posso falar que eu amo a Deus aborrecendo-lhe a obra? Como eu posso falar que eu amo a Jesus, mas eu amo Jesus nessa parte, mas naquela ali de perdão, não tenho condições. Então, não amo ainda. Porque quando a gente ama, a gente é uno. A gente não separa mais, né? A criança, quando ela tem respeito pelos pais, quando a mãe e o pai falam, ela crê naquilo que ele está falando. Ele sabe que mesmo não entendendo, aquilo é o melhor. Então, a gente começa a perceber, será que a mensagem do Cristo ainda não está clara dentro do meu espírito? Porque eu estou fora do mandamento de Jesus. Que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quem é esse próximo? É só as pessoas perfumadas, que fazem as coisas certinhas do jeito que eu gosto? São só os que estão dentro de uma concepção de sociedade, o que está à parte eu alijo? Eu excluo? Como algumas pessoas falam, essas pessoas não são filhos de Deus. Como não é filho de Deus? Todos nós somos filhos de Deus. Então a gente confunde a separação da sociedade. Alguns desses elementos vão ter que ser separados, sim, da sociedade, para que aprendam a conviver, mas não estamos falando de retirar deles a filiação a Deus. Todos nós somos filhos de Deus. O quinhão de Deus, o amor de Deus, as bênçãos de Deus foram repartidas igualmente para todos nós. A única diferença é que uns já vão tomar parte da sua herança e o outro nem sabe que tem herança para receber. Qual é a herança de Deus? A herança de Deus é a paz de espírito, é a paz de consciência. A única diferença é essa. São os alunos. Uns já têm entendimento do que estão fazendo na escola e procuram aproveitar aquele momento, aquele ano letivo, e outros ainda estão indo para a escola para comer merenda, para brincar, para fazer bagunça, para perturbar a aula. Mas um dia eles vão aprender. Vão ser reprovados? Vão ficar ali naquela série. Até que eles comecem a perceber os coleguinhas dele caminhando, eles estão ali parados. Aí eles vão falar, a culpa de quem? É da escola, da professora? Não, a culpa é minha que eu não quis me dedicar ao estudo. Aí ele vai começar. Então, quando a gente começa a compreender
Né? Quando Jesus fala assim, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele pelo que vem o escândalo. É uma passagem muito difícil a gente às vezes compreender. Então vamos lá. Quando a gente pensa em escândalo, de uma forma vulgar, a gente imagina logo uma fofoca, não é? Ih, que coisa escandalosa. Você viu o que aquela pessoa fez? Escândalo é alguma coisa que nos coloca assim em estado de perplexidade, né? Que a gente fala assim, como se alguma coisa ainda tivesse capacidade de nos deixar perplexo, né? Vai chegando uma hora que a gente vai entendendo que ser humano é ser humano, gente. É uma caixinha de surpresa. A gente se conhece? A gente não se conhece. Às vezes a gente fica perplexo com a gente. Nossa, olha o que eu fiz. Por que eu não vou poder ficar perplexo com outra? Né? Então a gente começa a fazer a percepção. O que é escândalo? É alguma coisa que decorra de uma determinada atitude um mal. Um mal. Para a própria pessoa ou para a coletividade. E detalhe, ele pode ter sido ostensivo, ou seja, público, ou tenha ficado oculto. No sentido evangélico, é essa parte mais ampla do escândalo. Então vamos tentar entender. Um homem poderoso, que tem lá um nome bonito na sociedade, que tem uma certa titulação, comete um crime. E consegue, por habilidade dele, que ninguém venha descobrir esse crime. Ele cometeu o crime? Cometeu. Simplesmente a legislação humana, quer dizer, a parte de investigação humana não foi capaz de considerá-lo dentro de um artigo, né? Que a gente fala, não foi enquadrado, porque ele não foi descoberto. Mas, para a lei divina, ele já fez, o escândalo existiu. E que escândalo foi esse? Que a gente está acostumado a pensar no criminoso somente naquele que tira a vida de alguém, o objeto de alguém. Mas nós sabemos que é tudo aquilo que faz mal. Quando nós temos aí, né, em várias, não é só no nosso país, em várias sociedades, pessoas com o poder que deveriam cuidar do interesse de toda a sociedade, se utilizando esse poder para quê? Para se lucrar, causando inúmeros desgostos e sofrimento para inúmeras famílias. É um escândalo? É. Escândalo de maior porte, porque às vezes aquele que tirou a vida de um, tirou uma vida, e o outro prejudicou inúmeras famílias, quando desvia uma verba da saúde, da educação, enfim. Nessas nossas sociedades, são escândalos. Por que a gente fica chocado com escândalo? Primeiro tem que raciocinar assim. Eu posso esperar da laranjeira que ela dê abacate? Não. A laranjeira vai dar laranja, não vai? A gente está em que planeta? Planeta Terra. O planeta Terra é um planeta destinado a quê? Provas e expiações. Quem é que vem morar no planeta Terra, que reencarna no planeta Terra? Espíritos imperfeitos, com dificuldades, como eu e como vocês. Uns com mais, outros com menos, em determinados setores. Somos nós. Estamos todos em curso aqui no planeta Terra, que é um hospital, local de espíritos doentes, somente da área moral, né? Aqui é uma escola, aqui é um presídio, aqui é um hospital, dê o nome que se quiser, mas é um local para que o espírito tenha oportunidade para, através de novas experiências, aprender. E como a lei de Deus é uma lei de solidariedade, é uma lei de cooperação, nesse planeta, todos nós estamos aqui aprendendo. Então, repare bem, aquele espírito que ainda traz, né, no seu íntimo a crueldade, a brutalidade, ele vem para cá para que ele tenha a oportunidade de aprender com os outros o que é perdoar, ser melhor, ter noção de fraternidade. Porque esse espírito só não sabe ainda que é filho de Deus. E se ele não sabe que é filho de Deus, ele não sabe que ele é meu irmão. Então, para ele, eu sou apenas mais uma vida. Eu não sou uma irmã. Que com irmão a gente é diferente, não é? Com familiar. Eu estou fazendo isso com fulano, mas se fosse com meu filho eu faria?
Se fosse com a minha mãe, eu faria? Então a gente começa a ver como é que a gente vai ampliando a nossa visão de que é ser fraterno. No início, são só para aqueles do nosso núcleo familiar, ou só para aquela pessoa que gostando. Conforme vamos aprendendo a lei de Deus, essa noção de família se estende. Então, aquele que eu tenho obrigação de respeito não é só que está na minha casa, pelo meu grupo sanguíneo, são todos aqueles. Porque hoje eu não nasci na tua família, mas na próxima encarnação eu estou na tua família aí. Como é que eu vou olhar para você? Vai ser diferente só porque eu tenho seu sangue? Ou só porque você pensa parecido comigo? Então, nossa visão de fraternidade vai ampliando. Então, esses espíritos aqui vêm, muitos nascem em famílias com excelentes exemplos. Para quê? Para que tenham oportunidade de aprender o que é o certo. E aquele que está ensinando? Ele está tendo oportunidade de ensinar. Por quê? Porque geralmente ele também foi em curso, né? Lá em vidas anteriores. Somos nós. Reparem bem. Vamos reparar. Nós somos alguma florzinha do campo já? Não, né, gente? Do que eu sei, ninguém aqui tem asa. A gente sabe a dificuldade que é para se manter na lei. A gente conhece a gente. É com muita disciplina que a gente cala a boca, não é? É com muita disciplina que é tudo com muita disciplina ainda. A gente não é automaticamente bom ainda. Bem, eu estou falando de mim, eu não sou, não sei vocês. Jesus era automaticamente bom. Eu não, eu tenho disciplina ainda. Até que um dia, de tanto fazer disciplina, a gente vem a fazer isso de uma forma automática. A disciplina antecede a espontaneidade, já diz Emmanuel. É um processo de disciplina. A gente vai para o trabalho naquela hora cedo por disciplina. A gente, às vezes, vem para o trabalho por disciplina. É disciplina. Depois a gente passa a gostar e aquilo faz parte da nossa vida. Assim também é a vida em sociedade. Então, nós estamos tendo a oportunidade de falar para esses espíritos assim, ó, eu não sou melhor do que você não, mas eu já passei por isso. O que a gente pode ser útil agora? Então, quando a gente começa a imaginar, né, que esse escândalo é próprio de uma sociedade de espíritos ainda que estão em aprendizado. Jesus até hoje espera por nós. Não é assim? Quanto que já deve ter dado de trabalho? Aí agora, só porque a gente tem uma noçãozinha de luz, de amor, a gente quer se arvorar a ser cobrador do outro. Não é? Dentro da nossa casa a gente não faz isso? Como é que fulano não se endireita? Como é que fulano... Ué, Jesus me espera até hoje. Deus nunca parou a atividade dele para me cobrar nada. Ele sabia que eu ia aprender. Por que eu tenho que ser o cobrador do outro? A gente, quando vê lá a criança, nos seus primeiros anos, né, segurando um lápis, a gente acha que ela nunca vai aprender, não é? Tem hora que a gente diga se estressar, né? Cai borracha, cai apontador e quer. Essa criança não vai ser um doutor, futuramente. Quando a gente vê a criança começando, a criança aprendendo a comer e bota a mão no prato, né? Um dia ela vai aprender. É uma questão de tempo. Para que essa ansiedade? Vai ter o tempo dela. E podem ser gêmeos, trigêmeo, quadrigêmeo, cada um no seu tempo. Eu tenho que aprender a respeitar o tempo que o outro tem essa necessidade. A gente não gosta de ser respeitado? Né? Outro dia eu ouvi, né, como a pessoa falou assim, olha, meu ritmo é diferente do teu. Às vezes a gente esquece isso, o outro precisa lembrar mesmo. Ah, mas eu faço isso, acordo, blá, 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 blá. A gente não é cheio de coisa. O outro tem que avisar, ó, meu ritmo é diferente do seu. Eu não posso impor ao outro o meu ritmo. Às vezes a gente vem para uma reencarnação, a gente já errou tanto, que a gente vem para uma reencarnação cheia de disciplina, não é? Porque a gente já perdeu tempo demais, mas o outro não está nessa dívida que eu estou, não, desgrenhada. Então são ritmos diferentes. Então a gente vai aprendendo a ter esse respeito. E como é que a gente lembra, né, da justiça, né? A justiça penal, ela enquadra determinado artigo, né, tipifica lá o camarada, insere ele num artigo lá do delito penal. E nós? E a gente fala, ah, eu nunca fiz isso. Eu nunca infringi a lei. Hoje em dia eu não infringi a lei. Falar que eu não infringi a lei tem que ter muita coragem, né? Porque primeiro a gente não conhece a lei toda. A gente sempre está errado. Já repararam? A gente faz tudo direitinho. Aí vem a vistoria. Isso você não viu.
Ou seja, a gente não pode se arvorar em que já conhece tudo, que nós temos dificuldade de cumprir a lei na sua integralidade, até porque nós, às vezes, não conhecemos ela totalmente. E uma vez perguntaram ao Chico Xavier, o que é, né, criminoso? Porque o criminoso é aquele que comete o crime. E o que é o criminoso? E Chico Xavier falou que é qualquer um de nós quando descobertos. E é sábio. Qualquer um de nós quando descoberto. Porque todos nós somos infratores da lei de Deus. E se nós já entendemos que o escândalo não é apenas aquele que é descoberto e tipificado, e sim o escândalo é tudo aquilo que reside de vício e de imperfeição e cria o mal, todos nós somos infratores da lei e cometemos escândalos. Então por que eu vou me enxergar melhor do que o outro? A gente já começa a perceber que o outro, né, ele vai ter que lidar com a lei. Então, a gente aqui na nossa sociedade, o camarada, quando ele é tipificado, dá um artigo, ele tem que responder a um processo e ele tem lá uma determinada sentença, não é? Inúmeros tipos de sentenças podem ser declaradas para aquela criatura. Na lei divina, né, a gente pode dizer que não existe uma só ação, por menor que nós consideremos, que fique impune. Não tem. Ela fica lá guardada no nosso arquivo. Toda vez que nós infringimos a lei de Deus, é como se eu fizesse assim. Bom, apertei um mecanismo chamado mecanismo de ação e reação. Eu escrevo meu nome. Bom, toda vez, eu aciono o mecanismo. Esse mecanismo vai me cobrar agora? Às vezes não. Eu não tenho condições de pagar. Já viu quando a gente tem que executar uma criatura? Fulano tem X dívida. Fulano não tem dinheiro, não executa, guarda. Quando ele tiver condições, a lei vai lá e executa. Então espera para que a gente tenha condições de pagar. E pode ser nessa encarnação, como nas vindouras. Está lá, eu acionei um mecanismo. Está lá, como se tivesse gravado lá no éter. Está lá. Quando eu for lá buscar o meu, posso passar para o nível, puxa a tua ficha. Ih, a folha corrida. Pode, depois que você der conta disso aqui, ó. Opção minha, não quero, então fica aí onde você está. Eu quero, então volta para cá. Então vamos rever isso aqui que você está precisando aprender. Então o camarada volta, para quê? Então primeiramente ele tem que ter consciência do que ele fez. O primeiro movimento é o arrependimento. É quando você fala assim, pô, me arrependo. Aí eu venho para uma vivência e passo pela dor. Quando eu passo pela dor, eu te falo o quê? Dói, não dói? Dói. A dor dói, gente. Ela pode não ser mais uma dor doida, que é uma diferença de acento. Eu não tenho uma dor doida, desequilibrada, daquele que não tem fé em Deus. Mas que a dor é doída, Ela dói. E quando ela dói, a dor funciona como o quê? Um despertador para minha indiferença. Que bobagem. O cara tem mais é que ser preso mesmo. Diminui a idade para ser preso. Aí um familiar meu é preso. Aí dói. Não dói? E eu sei que aquilo tudo que a sociedade fala dele pode ser verdade. Mas eu conheço um lado dele que a sociedade não conhece. Ele é bom para mim. Ele é um filho, ele é um irmão meu, é um sobrinho. É gente boa. Pode não ser para o restante, mas para mim ele é. O meu amor não muda porque ele cometeu esse erro. Eu não vou deixar de amá-lo. Meu amor é incondicional. É aquela história, me ame quando eu menos mereço o seu amor, porque é o momento que eu mais preciso do seu amor. Que às vezes a gente fala assim, pô, fulano não merece meu amor, mas na hora que eu falo ele não merece meu amor, é a hora que ele está mais precisando da minha atenção. Então a sociedade toda pode tacar pedra, mas eu tenho que estar ali, ó. É meu filho, é meu amor, é meu coração. Filho independente se nasceu de mim. É meu, querido. Aí dói. Aí a gente fala assim, pô, mas peraí, para que essa legislação? Então a gente começa a raciocinar.
Isso tudo é fruto de uma sociedade. A legislação é fruto de uma sociedade. Por que a legislação vai ter que, como a gente diz, né, dentro do direito, por que essa legislação vai ter que ficar mais rigorosa? Parece que está retroagindo. Porque a sociedade ficou com mais dificuldade. A lei representa a sociedade. Nós estamos precisando realmente voltar a essa época de mandar matar e eliminar o outro? E o espírita fala o que sobre isso? Primeiramente, não existe morte. A gente sabe que o espírito morreu o corpo físico. Aquele espírito continua, com mais dificuldade até. É assim que eu vou participar dessa sociedade? Eliminando aquele que vai contra o meu, né? Minha sinopse ali de linha moral. É assim que ele vai aprender? Então vamos lembrar lá, toda vez que eu cometo um erro, por menor que seja, eu aciono a lei de causa e efeito, o que vai acontecer? Eu me arrependi, mas eu vou passar pela lei. Eu vou expiar aquele meu erro. Eu vou passar pelo sofrimento. E depois eu vou ter que vir para reparar aquilo que eu defraudei. Então o primeiro movimento é o arrependimento. Me arrependo. Eu descobri que isso dói, eu descobri que tirar a vida de alguém dói, eu descobri que sequestrar um ente querido dói, porque eu vivi, cada um vai falando, tive que passar por isso, para aprender que dói. Dói. Me arrependo se um dia eu fiz. E acontece o quê? O fato de eu me arrepender, eu me quitei com a lei? Não. Estou sofrendo. Arrependimento, depois vem um processo que a gente chama expiação. Estou passando pela dor. O próprio Espírito é que pede. Não é Deus que manda punir, não. A gente vai lá e fala assim, ó, eu quero passar pela mesma, eu quero comer a mesma comida que eu mandei fulano comer, eu vou comer. Para ver se eu aprendo. Aí eu passo. Aí depois, expiei. Tá bom? Não. Agora vamos reparar o que a lei ficou em aberto. Aí você vai reparar a lei. É outra reencarnação para reparar às vezes. Então não adianta. Numa sociedade, por exemplo, no sul de Minas, num determinado grupo lá, de uma cidade que é Santa Rita do Sapucaí, o que acontece lá no fórum? O preso tem a oportunidade de pedir perdão à família que ele prejudicou. Primeiro movimento. Aí depois eles trabalham para que aquele dinheiro seja revertido e pagar e tentar ressarcir a família prejudicada na lesão que a gente chama lesão de objetos. Olha só o processo, ele tem o direito de pedir perdão, de se arrepender, ele expia, ele trabalha, ele está preso e ele repara. Olha que interessante, ele repara. Não adianta ficar, oh, me arrependi, e aí? Como é que eu vou? Então a gente começa a entender as nossas expiações, nossos sofrimentos. Ninguém passa por uma situação se não tiver envolvido numa situação pertinente. A lei de Deus é clara. Não cairá um fio da vossa cabeça. Então, o que a gente está passando, às vezes a gente esqueceu. Por isso a beleza da reencarnação. A reencarnação é o quê? A misericórdia de Deus que permite ao infrator o retorno para expiar e reparar a lei. Então aquele, né? Mas como é que eu vou expiar? Tem que ter um instrumento da lei para me cobrar. Deus ensina o homem por quem? Pelo próprio homem. Primeiro é o pastor, né? Jesus convida ao amor, né? Aquela história. Tem um que caminha pelo amor. E nós que não caminhamos pelo amor, a gente caminhou por quê? Pela dor. Tem o pastor e tem um cão pastor. Ah, não aprendeu com o pastor? Não, meu filho, tu aprendeu com o cão pastor. E vem aquele cachorro atrás da gente, ovelha, não é? Quem é esse cão pastor aí? É a lei. É o outro bicudo. Ah, você é bicudo? Então tu vai arranjar um bicudo. Vem alguém vai ensinar. Eu, como ando muito de trem, eu aprendo, vejo, a gente senta lá no cantinho, olha para a criatura com um olhar quase lacrimejante, pedindo um espacinho, né, naquele banco. Pessoa, levanta o bico, aí chega um camarada grandão, dá logo um tapão naquela perna e fala, cheio para lá, e ele senta. Aquela criatura aprendeu com aquele bonito, comigo ele não aprendeu. Então, eu também não quero ser professora dele mais dessa maneira, eu já fui. Eu não quero mais isso. Ensinar dessa maneira eu também não quero mais. Eu já cansei de usar esse método aí.
Minha reencarnação é para aprender outro método. Mas é interessante a gente olhar. Quantas vezes o outro vai ter que chegar para a gente e vai mandar a gente chegar para o lado, senão a gente não aprende, a gente não acorda. Então é quando a gente fala, é um bicudo, vem ensinar, outro bicudo vem ensinar, se você que é bicudo, não é? Então é o instrumento da lei. É aquele que vai falar assim, nossa, eu nem sabia que fulano mexeu comigo, me deu uma emoção que eu nem sabia que tinha. Porque era o escândalo, ela precisava que eu me conhecesse. Às vezes a gente está aqui na casa espírita, né? A gente já se acha às vezes, não é? Todo mundo oferece merenda, a gente oferece merenda, dá beijinho, dá beijinho. E que bom que está aqui dentro, tá assim. Aí a gente sai lá fora, numa sexta-feira chuvosa, pega um trânsito daquele atrasado e começa a vir uns negócios, né? Aí a gente fala, olha só, isso aí é o que eu sou ainda. Passando pela prova da paciência. É quando vem aquela criatura que você fala assim, não acredito, né? Ela vem, ela sabe direitinho onde vai te cutucar, não sabe? Tem gente que acho que fica estudando. A gente fala, não é de Deus. Não, é de Deus. Ela vai lá, te cutuca, aí aquele vulcão interno de emoções sai, aí você olha e fala assim, o que é isso? Isso sou eu. O outro comete um escândalo, é um instrumento do escândalo por mim, e eu passo a me conhecer. Quando a gente fala assim, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Eu não sabia que eu era capaz de pensar isso. Vocês lembram de Jesus com Pedro? Jesus sabia que Pedro iria negá-lo 3 vezes. Pedro não sabia. Precisou que acontecesse o escândalo para que Pedro se conhecesse. Jesus amou mais ou menos Pedro? Não. Ele conhecia. Jesus sabia que Judas ia traí-lo? Sabia. Ele conhecia a avareza daquele espírito. Mas Judas nunca imaginou chegar àquele ponto. Qual foi a importância? Judas, naquele momento, se resgata como espírito, o arrependimento dele. Então, às vezes acontece uma coisa, um mal, e a gente se olha, e é a nossa oportunidade de mudar. Porque a gente, na realidade, não se conhecia. Então, agora, mas ai daquele por quem veio o escândalo. Eu fecho uma conta, não é? A gente, quando passa pelo mal, e a gente sabe passar pela dor, né? Sem blasfemar, sem acusar o outro, sem achar que está vivendo uma injustiça, porque não existe injustiça. O homem pode ser injusto, mas Deus nunca é. Então, eu nunca vou passar uma injustiça. A gente tem que ter isso muito claro. Os homens são injustos, mas não existe a injustiça. Tem que estar isso claro. Se eu passo por aquela situação porque o outro é injusto, o outro abriu uma conta com a lei e eu estou quitando uma minha, gente. Quando a gente começa a entender, eu estou quitando a minha parte. Eu não passaria por isso se eu não tivesse um débito. A gente tem que ter sempre essa certeza. De maneira nenhuma nós vamos responder por um sofrimento do qual a gente não tem a ver. Eu posso não lembrar, porque foi de uma reencarnação anterior. Então a gente passa assim, ó, graças a Deus, nem vou reclamar porque podia ser muito pior. Porque a misericórdia divina diminui até aquela cobrança. Então o camarada era para perder o braço, aí nasceu sem um pedacinho de dedo, ó, a vantagem. Né? Não valia nada, mas veio só sem um pedacinho de dedo. Então a gente vai vendo que a misericórdia divina é assim mesmo. Era para ser muito pior nas nossas vidas sempre. E às vezes a gente não repara quantas bênçãos a gente recebe. A oportunidade de se reinventar, de se reescrever. Então eu quito. Agora, se no momento que eu quito com a lei de Deus, eu me arrojo, me arvoro como vingadora daquele que me fez mal, o que eu faço? Eu abro novamente uma conta com a lei. Aí é aquele ciclo que a gente chama, vai e volta, nessas reencarnações, que são essas famílias que se perseguem, esses espíritos que se perseguem. Sabe aquela brincadeira de criança? Eu fui o último que te deu tapa, tá contigo? E o outro não aceita? E aquilo não acaba nunca. É o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Então, quando a gente fala assim, quem é que tem que parar? Aquele que tiver uma maturidade. Chega. Não sou eu, o outro errou? Louvado seja Deus. Ele matou, ele roubou. Que Deus dê força para aquela criatura arcar com as consequências dela, daquele ato. Porque vai arcar.
Porque eu sei o que é arcar com atos, porque eu estou arcando com os meus. Então eu não tenho que ir lá cobrar ou me vingar. E nem desejar. O próprio remorso, quando ele entrar no processo de arrependimento, já é a coisa mais amargosa que alguém pode ter. Quem é que de nós nunca sentiu um remorso? É horrível a gente ter arrependimento. A gente não consegue dormir direito. E aquilo fica remoendo. E tem coisas que não dá para consertar. Tem coisas que dá para a gente consertar, comprar um novo, mas tem coisas que não dá. Você imagina o remorso de algumas criaturas. Você não ter a consciência tranquila para dormir. Quando dá para reparar, pedir um desculpa, a gente refaz com a vida. Ou pede a Deus para que me dê uma nova oportunidade de refazer aquela situação, passar de novo por aquela situação. Então nós temos aí o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, quando eu vivencio aquela dor, aquele sofrimento na minha família, eu quitei uma conta. E a gente tem que lembrar, ai daquele pelo que veio. O escândalo é necessário, mas ai dele. Ai, esse ai não é um ai de reprovação, é um ai de lamento, mas ai daquele. Por quê? Ele vai se ter que recompor com a lei. E às vezes aquela criatura vai sofrer tanto ainda, tanto, e que nós mesmos às vezes vamos vir para ajudá-la. Porque como a lei é de solidariedade, quando nós nos olhamos na espiritualidade e percebemos a extensão dos nossos erros passados e ainda presentes, a misericórdia divina, o perdão de outros espíritos, que os outros espíritos nos perdoaram. Como eles nos perdoaram, a gente se sente na obrigação de também conceder ao outro o perdão. É assim que a nossa sociedade espiritual e de encarnado e desencarnado vai mudando. Com esse sentimento de Jesus. Perdão para as ofensas. Agora veja, né, a gente percebe a beleza da vida em falar em Jesus. Reparem que não tem a ver com religião. E às vezes as pessoas têm tanto preconceito, não é? Com a doutrina espírita. E a gente lembra assim, meu Deus, que doutrina que nos consola, que nos faz pacificar o coração, que nos ensina a perdoar, em nome de Jesus, primeiramente. Que às vezes eu falo assim, eu ainda não sei perdoar por mim. Eu ainda tenho dificuldade. Eu não perdoo por mim agora, mas eu perdoo em nome do Cristo. Eu perdoo em nome dele. Um dia eu vou aprender a perdoar no meu nome. Mas às vezes é difícil. Então eu perdoo em nome do Cristo. Porque eu tenho tanta certeza do amor desse mestre, tanta certeza da providência divina do amor de Deus, eu tenho tanta certeza que tudo está tão certo, que está tudo tão organizado, que eu começo a mudar a minha percepção de vida. Olha, a gente quando é mãe, pai, professor, né, avô e tio, e algum dos nossos tutelados comete um equívoco, o que a gente faz? A gente elimina da nossa família ou dá uma bronca e dá nova oportunidade? Tem gente que nem bronca dá, né? Mas o que a gente faz? Olha, meu filho, não é mais filho, né? Filho hoje em dia tem aquela expressão assim, foi mal, né? O famoso foi mal. Eles só falam isso, foi mal. Foi mal quer dizer assim, deve ter uma carta. Mas hoje em dia foi mal. E aí? O que você faz? Você tem que se recompor com ele. Se você tirar ele do teu convívio, quem vai ensinar? Se você que é mais próximo como professor, como avô, como mãe, como tio, como um amigo, e você naquele momento não fala, olha, não concordo com a tua atitude. Eu não concordo com esse comportamento. Mas vem cá e me dá um abraço. Conte comigo. Isso sim. Então, foi o que Deus fez com esses espíritos. Eles têm que reencarnar. Eles precisam aprender. Nós sabemos que nós estamos entrando numa fase, né, que o nosso planeta vai transitar. Está transitando já para um planeta de regeneração. Muitos desses espíritos não reencarnarão mais na Terra. Mas enquanto tem oportunidade, Deus permite. Vai lá, meu filho. Vamos tentar mais uma vez. Você vai lá na casa da Dona Maria. Dona Maria, Dona Esther vai falar de você de Jesus. Vai levar você lá
para tomar um passe, né? Vai levar você na escolinha dominical, vai levar você no catecismo, não importa. São oportunidades. Ah, não adiantou nada, adiantou sim. Aquela semente pode não estar tendo agora o fruto que eu imaginei, mas o fruto não me pertence. O fruto é de Deus. Eu não tenho que ter essa ansiedade. O fruto não é meu. O filho não é meu. Eu dei o melhor para o meu filho, para todos. Ué, mas não era o momento ainda daquilo vingar, né? Daquilo. Mas vai chegar um momento. Não ia mudar um espírito com tanta dificuldade numa encarnação, não tem como. Nem tem numa encarnação eu transformar um espírito em gênio intelectual, nem em astro moral. Isso é impossível. A gente começa a perceber as nossas limitações como corações que amam o outro. A gente não pode pegar a cabeça do outro e bater na nossa e passar nem conhecimento, nem entendimento de vida. O outro vai ter que vivenciar a experiência dele. E às vezes você vai falar assim, ele vai sofrer? Vai sofrer muito ainda. Por quê? E para aprender. Ainda não foi suficiente. Mas fulano já está sofrendo. Mas às vezes ela não é suficiente. Vai ter que sofrer mais. São essas pessoas que a gente vê assim, até quando? Sei. E às vezes a gente quer pegar aquela pessoa e colocar numa redoma. Não vai poder. Ela vai ter que aprender a andar com as próprias pernas. Ela vai sofrer. Para que aquele espírito é um espírito imortal. Aquelas experiências vão ser capitalizadas dentro, né, da sua estrutura psíquica, do seu arcabouço moral, que vai ser utilizado em outras reencarnações. Tudo é evolução, tudo é lei de progresso. Tudo. Ah, fulano fez isso aqui errado. Mas ele achou que aquilo ali era o certo. Na cabeça dele, aquilo ali era o melhor que ele tinha a fazer. Na hora que ele descobre uma coisa melhor, ele muda. Né? Platão, filósofo, é claro sobre isso. Ninguém se mantém fazendo uma coisa que julgue é ruim. Se você faz aquilo, é porque você acha que aquilo é melhor. Por isso que se fala, errar é humano, é do ser humano o erro. Continuar, depois que você sabe que está errado, é outra história. Caso contrário, não. Você está dentro da sua idade evolutiva. Eu não posso pedir para uma criança do primário fazer lá uma operação de uma forma do segundo grau, ou de trigonometria. Eu tenho que entender a limitação daquele conhecimento naquele setor. Não é assim? Mas eu já sei fazer. Porque eu sou mais antigo do que ele. Sou mais cascuda, né? Já vim mais vezes, já sofri mais vezes. E tiveram paciência comigo. Então a gente começa a mudar. Eu já trabalhei por muitos anos e décadas lidando com o setor penitenciário, tanto como na minha vida profissional, como na minha vida de voluntário, né? Que a gente fala da doutrina espírita. Bem, e nós aprendemos muito nesse serviço. Atualmente eu não me encontro nesse serviço, por outros problemas, mas aprendemos muito. Lidar com preso é um aprendizado muito grande. Primeiro, que a gente vence algumas barreiras, né? A gente vai lidar com o outro e descobre que o outro é um ser humano, que tem gosto como eu tenho gosto, tem sonho como eu tenho sonho, que é coisa como eu quero ter, né? Tem desejos, tem planos. Mas aquela criatura, quando dizem para ela que terminou a vida, que ela vai morrer e vai para o inferno, ali é o problema. Para que ela vai mudar? Se ela já pecou, já está no inferno. Inferno e meio, não é assim que a gente fala? A gente fala isso. Quando a gente leva para ela, tira esse marco de vida limitado de 100 e poucos anos, quebra esse marco e fala para ela, minha filha, a vida é isso aí, vai continuar. Mas nessa encarnação, tudo que você fizer vai ser utilizado para a próxima. Então, como é importante iniciar o arrependimento naquele espírito? Ele começa o processo de arrependimento. E já entende que saindo dali, ele não quer mais aquilo ali. Porque ele já entendeu que a vida continua. Que ele vai ter que se resgatar com a vida. Então, mas como é importante o processo da educação. Não é só educação escolar, não. Educação moral. Quando você fala da misericórdia de Deus. E o que eu já vi em presídio, a gente já viu violência,
Mas já vimos muitas injustiças dos seres humanos, sim. Muitas. Já vi muita gente chorar arrependida, com sinceridade. Já vi muita gente não ver solução para sair dali, vai ter que retornar, porque não tem uma família, porque não encontrou alguém que acredite. Eu já vi muita gente parar pelo menos para pensar. Às vezes a pessoa fala assim, mas trabalhar em presídio é enxugar gelo. Se você tiver a pretensão de salvar a vida de alguém numa encarnação, é enxugar gelo. Mas quando a gente se coloca na posição que eu não vou salvar ninguém, e eu vou lá oferecer o que eu tenho, o que eu tenho? Uma palavra de consolo. De dizer para o camarada, meu filho, Deus existe. Vamos lá. Ué, você está assim, você pode mudar. Né? Quer um evangelho? Vamos falar, independente da religião. Quando você abre esse marco de vida, o espírito começa a pensar assim, E quando você fala para ele, eu também já errei muito, eu também erro muito. Certamente eu fiz crimes piores do que o teu. E estou aqui. O que eu posso oferecer para você hoje? Uma palavra de consolo, de educação. Então o espírito, quando ele se educa, ele passa a se conhecer e querer se modificar. Então ele de espírito doente, que faz mal, ele começa a se disciplinar. Ele começa a reparar que se ele é filho de Deus, o outro também é. E quando a gente lida com o preso ou a presa, a pessoa está tão fragilizada que ela te abre as estruturas, que a gente chama de estruturas psíquicas mesmo. E você olha para aquela criatura e você fala assim, eu não posso chamar essa pessoa de miserável, nem que não tem perdão. Não tem como. Você se olha num momento de tão fragilidade, de tão abandono de si mesmo, de tanta falta de amor, que você fala, é uma maldade. Seria uma maldade de Deus não dar nova oportunidade. Que esse sistema nosso penitenciário serve para alguma coisa? Acredito que não. É uma porcaria de sistema que a gente vai ter que mudar, a gente vai ter muita reencarnação para mudar esse sistema, porque não ressocializa. A gente não acredita no outro quando ele sai. Não é? E se as pessoas soubessem o que eu fiz na encarnação passada e vocês, nós acreditaríamos um no outro? Por isso a bênção, às vezes, né, da morte, para poder retornar e ninguém saber quem eu fui. Porque todos nós somos rescindentes. Grandes rescindentes. E como a gente ainda não tem isso muito seguro dentro da gente, a gente é tão exigente com a moral do outro. Já repararam? Quando a gente não é frágil nisso, a gente é muito cobrador. Muito cobrador. Então, quando a gente começa a perceber que quem está lá naquele cárcere é meu parente, sim, é meu amigo, é meu irmão, pode ser meu filho. E o que eu quero para esse sistema? Como é que eu lido com isso? Não vai ser mais por eliminação. O que eu posso fazer? Eu posso, primeiramente, orar por essas criaturas. É o melhor presente que alguém pode dar para o outro. Orar por eles. Lembrar deles. Para que eles se arrependam. Para que iniciem o mais rápido possível o seu processo de recuperação. Que vai ter que entrar primeiro na casa do arrependimento. Enquanto não houver arrependimento, é máscara. Às vezes a gente vê, né, o preso com aquela fala, papapá, politicamente correto. Mas ele não está arrependido. Ele pulou uma fase do processo que é necessário você sentir o arrependimento. A gente só muda quando a gente se arrepende. Quando a gente se arrepende, aí a gente vai estudar aquela situação e mudar. Mas aquela criatura merece o meu amor? Merece. Porque se eu condeno o filho de fulano, que ele tem mãe, quando eu vejo na televisão, aquelas criaturas têm mãe. Tem avó, tem tia. Eu não tenho noção, às vezes a pessoa não está falando sem saber noção do que é aquela dor. Dor maior de quem perdeu um filho. Porque aquele que perdeu o filho quitou com a lei. E aquele outro filho vai iniciar um processo de dor ainda. Muito grande. Então é o respeito que se tem que ter. Um respeito muito grande por esses espíritos.
muito grandes. Por isso, nós como sociedade, ao assistirmos esses noticiários, que ninguém demonstra o lado bom, onde só se fala, né? Mas ninguém fala em educação, né? Cadê a educação? Cadê o trabalho dentro do sistema correcional? Cadê o trabalho digno? Não é aquele engodo que tem lá. Cadê a sociedade? Cadê o espírita se manifestando dentro dos presídios? Às vezes a gente fala muito, mas não vai para lá. Tem medo? Medo de quê? Então, a gente às vezes tem muito discurso, mas não tem capacidade de se encontrar com o outro. Não resolver a vida de ninguém, não. Nem de doente, nem de preso, nem de faminto. O que eu posso fazer? Uma palavra, meu amigo, ó, coragem. Você deve a lei, você vai pagar. Ué, vai pagar. Mas quando pagar, acabou. Né? Tem uma passagem no livro do Humberto de Campos, chamando Contos Destes de Outra Vida, quando Pedro vê o seu irmão sendo preso, né? O Tiago, e morto, 11 anos depois do Cristo ser crucificado, ele entristecido, ele falou, como é que ele sofreu na mão deles? E fulano que é mal, e cicrano que é mal, e fulano que é mal. E Jesus falava assim, não deseje mal a eles. Eles viverão. O nome dessa lição é, eles viverão. Então essas criaturas que nós vemos fazendo essa série de escândalos e de prejuízo, não tenhamos necessidade de vingar. Eles viverão, eles irão renascer, e irão provar frutos da sua própria semente. E que Deus dê força a essas criaturas para suportar. Muita força, porque vai ser difícil. E para nós encerrarmos, do amigo, né, Albino Teixeira, ele diz assim, olha, é um resumo sobre o amor que nos cabe endereçar esses criminosos, tá? Um pensamento de simpatia e de amor para os nossos irmãos que se recuperam. Muitos são chamados criminosos, mas em verdade foram doentes. Sofriam desequilíbrios da alma que se lhe encravaram no ser quais moléstias ocultas. Praticam delitos, sim. Hoje, entretanto, procuram-te a companhia, sonhando renovação. Amaram, ignorando que o afeto deve estar vinculado à harmonia de consciência, e amargaram, terrível secura, em labirintos de sombra, a suspirarem agora pelo orvalho da luz. Eram sovinas e sonegavam o pão à boca faminta dos semelhantes. Contudo, pretendem contigo o reingresso na escola da caridade. Acreditavam-se em regime de exceção, quando o orgulho lhe assoprava a mentira. No entanto, após resvalarem no erro, refugiam-se em tua fé, anelando o refazimento. Renderam-se às tentações e foram pilhados na armadilha do mal. Todavia, presentemente, buscam-te os olhos e apertam-te as mãos, ansiando esquecer e recomeçar. Não lhes fite o desacerto, alimenta-lhes a esperança. Não te animarias a espancar a cabeça de quem estivesse a convalescer. Depois da loucura, nem cortarias a pele em cicatrizes recentes. Enfermos graves da alma, todos nós fomos ontem. Rende, pois graças a Deus, se já podes prestar auxílio. Por quê? Se chegaste ao grau de restauração em que te encontras, é que, de certo, alguém caminhou pacientemente contigo, com bastante amor de servir e bastante coragem de suportar. Que Jesus nos abençoe, então, nesse ideal de aprender e servir na sua seara. Que dessa maneira, então, companheiro, possamos nos despedir com a responsabilidade dos pensamentos enviados para a nossa sociedade, para o mundo atual. Lembremos sempre que o outro pertence ao nosso coração, que todos somos filhos do mesmo Pai e que façamos e desejamos ao outro aquilo que desejamos a nós mesmos e aos nossos corações mais queridos. Que Jesus envolva todas as famílias e dê muita força para essas mães, esse coração tão generoso que tantas lágrimas ainda soltam por esses filhos queridos. Que Deus os ampare na sua misericórdia e esses espíritos possam retornar, recebendo de nós
uma recha de esperança. Graças a Deus.